né? Já está em 4ª edição, né? Agora, essa questão dos conceitos, né? Por exemplo, tem uma coisa interessante. O reino, ele anteriormente foi império, né? Quer dizer, essas sutilezas entre as diferenças do imperador para o rei, que no rei acaba salientando mais a visão heróica do que a visão guerreira do imperador, né? Quer dizer, isso é trabalhado dentro do romance, né? Essa sutileza acaba se sobressaindo exatamente com o objetivo de se mostrar as possibilidades, né? Quer dizer, aquela questão da possibilidade de cada um. O Paulo Coelho chamava como é que ele chamava de lenda pessoal, né? A busca da lenda pessoal e tal. Não se chega aqui a isso, né? Quer dizer, embora o Cadrel ele vai em busca dessa lenda pessoal, né? Ou pelo menos o objetivo, né? Sim, ele se refere a essa lenda pessoal através de um bom combate, como ele dizia, né? Exato. Quer dizer, como é que você trabalha essa estrutura? Eu trabalho com 4 eixos, que dentro das estruturas mitológicas universais é como se constituem as civilizações. Esses eixos se conformam em poder, realeza, senado e império. O senado é diferente ao conceito que temos hoje. Eu estou falando do senado no conceito clássico. O poder, o que é o poder? O poder é uma captação que podemos ter do universo, dessas leis imponderáveis, inconcebíveis, infinitas, que existe em todo o cosmos. Que quando uma vez captado esse poder, nós nos comunicamos e nos interrelacionamos com isso e somos esse poder. Só que esse poder é um poder do bem, da vontade, da justiça. É um poder universal de manifestação pura. Quando captamos esse poder, podemos governar. Podemos ter o verdadeiro sentido das coisas. Muitas pessoas falam para mim que o poder corrompe. E eu não concordo e eu falo expressamente isso. Eu acredito que se a pessoa não está imbuída desse poder, ela está passível dessa corrupção. Uma vez que ela esteja conectada a essa força universal, ela não se corrompe. Porque esse poder é infinito e o infinito não se corrompe. A corrupção é finita. O poder é infinito e o infinito é superior ao finito. Quando está imbuído desse infinito, desse poder, você não se corrompe. Esse poder, ele se dá através de 4 virtudes. Ele se desenvolve através de 4 virtudes. O primeiro é a humildade, que é uma virtude fundamental para o surgimento das outras. A humildade, dela surge a admiração, da admiração a força e da força a liderança. Somando essas 4 virtudes, você tem quase como uma matemática aritmética, a resultante disso que é o carisma. E o que é o carisma? O carisma agora é a expressão humana desse poder. Uma vez que você tem esse carisma para governar, para dirigir, você é uma pessoa que está canalizando esse poder. Muito bem. Desse poder surge o outro conceito mitológico da manifestação, que é um outro grau, que é o da realeza. O que é a realeza? É o rei, o verdadeiro rei, porque hoje também o conceito de rei está muito deturpado, mas o verdadeiro rei é aquele que agora é ponte entre o céu e a terra de todo esse poder. Ele é a figura que tem o carisma, que é a ponte entre esse poder universal e a manifestação. Dessa realeza, ou desse rei, que se fala muito da cavalaria, da honra, de elementos nobres do verdadeiro rei, surge uma transição entre a manifestação concreta de tudo isso. Essa transição é o conceito antigo, mitológico, do Senado, que é a transição, como nós vimos em Roma, como em outros impérios. E a plasmação concreta, civilizatória desse poder é chamado império, que hoje também é um conceito muito deturpado e que não se compreende. O império é o império da sabedoria sobre a ignorância. O império é o império da inteligência sobre os instintos, do real sobre o ilusório, do amor sobre a guerra. O império é a lei e a vontade dominando a matéria, é o espírito dominando a matéria. E quando chegamos à condição de império, é a unidade universal, que falamos naquele poder, agora manifestada. E para que possamos unir todos os conceitos, dando uma única direção, surge a necessidade do bom governo, da justiça. Então, aquele que é capaz de canalizar a justiça, além dele ser incorruptível, ele tem que ser capaz de dirigir a si mesmo.
Para você chegar à condição de império, para chegar a essa condição, somente ser aquele que dirige, ele é capaz de canalizar isso pela sua condição de sabedoria, de dirigir a si mesmo e de unidade dentro do seu ser interior, não de fragmentações dentro do seu ser interior. Talvez para alguns isso é utópico, mas não é, porque já existiram em vários momentos da humanidade pessoas que chegaram a essas condições. É possível. E eu acredito nisso, porque também se eu não acreditasse nisso, isso já seria impossível, ou não seria possível. Muito da realidade que nós conformamos ao redor de nós, ela parte daquilo que nós acreditamos. Porque se tenho que mudar o mundo, talvez eu não tenha que mudar exatamente o mundo que está ao meu redor, talvez eu tenha que mudar a visão que eu tenho do mundo. Não é? Começa dentro dessa concepção que existe dentro de nós. Enfim, eu só posso dirigir os demais se eu sou capaz de dirigir a mim mesmo. Uhum. Agora é o seguinte, porque é um livro muito conceitual, né? O livro tem muito esse aspecto conceitual, né? Essa questão dessa relação do poder, da coisa, né? Até uma frase interessante do Barão de Itararé, que ele dizia, a ocasião faz o furto, porque o ladrão já nasce feito, né? Então ele não tem essa coisa de a ocasião faz o ladrão, né? Ele contestava isso. Quer dizer, é um livro muito conceitual, né? Por que a opção pela ficção, né? Por que essa busca da ficção para dar suporte a essa questão? É porque há 2 anos, eu demorei 2 anos para escrever o livro. Na verdade, a proposta surgiu há 10 anos atrás, quando eu conversei com o meu mestre, que era o meu mestre em filosofia e artes marciais, que eu queria representar num livro essa conjugação do elemento romance e o elemento dos conceitos que eu tinha aprendido com ele, mas eu queria um livro onde falasse e retratasse muito do que eu tinha vivido com ele, coisas reais, concretas, que eu tinha vivido com ele. Depois de 8 anos de treinamento, eu comecei a escrever, enfim, demorei 2 anos para escrever esse livro. Só que eu usei o recurso da ficção, do realismo, fiz uso do realismo fantástico, para que as pessoas não se limitassem com a sua imaginação. Eu acredito que as pessoas precisam ir para além da própria imaginação e eu, fazendo uso da ficção, do realismo fantástico, eu consigo mesclar a realidade, porque existem muitos fatos concretos que realmente aconteceram, talvez um pouco disfarçados, mas aconteceram, vivenciados por mim, junto ao meu mestre. Mas, como ele é uma ficção, você não tem como saber, porque eu uso muitos outros elementos que não existiram, fantasia, que a pessoa não tem como saber o que é falso do que é verdadeiro. E também, usando esse recurso, eu posso explorar muitos ambientes, muitas possibilidades imaginativas, criativas, que de outra forma eu não conseguiria fazer. Eu acho que é um dos melhores recursos hoje em dia, acredito eu, para que você não canse o leitor e você possa explorar ambientes que de outra forma seria muito difícil. Porque você pode ir para muito além da imaginação, usar todos os tipos de recursos, todos os tipos de ferramentas dentro de um estilo literário. Com o objetivo de poder ensinar algo real, concreto, mas sem que as pessoas saibam o que é ou do que não é. Até o ponto que a pessoa que lê, ela deve pensar consigo mesmo o que é real e o que é ilusório dentro dela mesma e aquilo que ela vive ao redor dela, porque dentro do livro ela não consegue saber exatamente o que é real do que não é. Mas essa faz parte da proposta. E o recurso do realismo fantástico, da ficção, eu acho que é o mais apropriado. E eu gostei muito, para falar bem a verdade. Eu adorei. Provavelmente, se eu venho escrever alguma outra obra, eu vou continuar numa linha parecida. Eu vou trabalhar com romance, usando a ficção, o realismo fantástico. Não, eu não uso aquela ficção que vai para muito além da imaginação, que não é muito a minha praia, podemos dizer assim. Eu sou mais conceitual. Mas ele te dá muitos recursos. Eu acredito que é uma forma muito inteligente de você explorar esses recursos.